Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao programa Illumine Essentials. Nesse programa, então, a gente aborda conteúdos básicos da iluminação, mas que são extremamente importantes para o resultado dos projetos de vocês. O meu nome é Cris Krum, né? E hoje eu vou abordar com vocês temperatura de cor. Eu quero aí que vocês, de uma vez por todas, entendam o que é a temperatura de cor e qual é a importância dela aí nos nossos projetos como transformadora mesmo das nossas sensações. Com certeza vocês já devem ter finalizado algum projeto e na hora de testar as luzes, a iluminação não ficou como vocês tinham planejado. A gente nota assim, muitas vezes que o cliente acendeu as luzes do projeto e achou que a iluminação ficou muito branca, ou que ela não destacou a cor real de um super revestimento que foi utilizado no projeto. E realmente tu não quer ter surpresas na hora que a gente chega no projeto executado, né? Então, para isso, a gente tem que ter uma noção sobre temperatura de cor, e eu vi que ao longo da minha experiência com iluminação, ao longo desses últimos 10 anos, a grande maioria dos profissionais tem ainda dúvidas sobre temperatura de cor, né? Não sabem como ela é medida, qual é a indicada, que é mais indicada para um determinado ambiente, né? Se a gente pode misturar diferentes temperaturas de cor no mesmo projeto, né? Então, hoje eu quero cobrir esses temas com vocês, né? E vou também responder a várias outras perguntas que me fizeram ao longo desse período, para que vocês cheguem no final desse vídeo aí, então, muito mais autoconfiantes para fazer a especificação das fontes de luz de vocês, considerando a questão da temperatura de cor. Então, eu vou seguir aqui várias perguntas, vou ir respondendo uma a uma, e se mesmo assim vocês tiverem algumas dúvidas, vão colocando nos comentários, que aí depois eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Então, em primeiro lugar, né, qual seria a nossa primeira pergunta, né, é o que é a temperatura de cor, né? Então, temperatura de cor, ela tem a ver com a tonalidade da luz, né, podendo ser ela mais branca ou ser mais amarela, né? Eu disse que às vezes um mesmo ambiente, ele pode ter um mood totalmente alterado devido à temperatura de cor da iluminação. Não sei se vocês viram uma imagem que eu coloquei para a chamada desse vídeo, era um mesmo ambiente, uma mesma sala de estar, sendo iluminada com uma fonte de luz de temperatura de cor quente, mais amarelada, e de cor mais fria, mais branca. Muda completamente a nossa percepção do espaço. Esse conhecimento ele é super importante porque a gente tem que entender o que a gente quer passar para o nosso cliente, qual é a sensação que a gente quer dar para ele dentro daquele espaço. E outra coisa que me perguntam é se temperatura de cor tem a ver com a temperatura física da iluminação, né? Ela é mais quente ou ela é mais fria, mais gelada? Não tem nada a ver com isso, né? Temperatura de cor tem só a ver realmente com a cor da luz, com a tonalidade da luz, né? Isso dá bastante confusão, porque inclusive ela é medida em graus Kelvin, mas isso só é uma medida que foi utilizada porque para se indicasse uma determinada lâmpada 2700 Kelvin, por exemplo, ela foi comparada a um corpo negro quando aquecido a essa temperatura, que cor que ele ficava, né? Então, uma forma bem fácil da gente entender assim, 2700 Kelvin, né, é uma luz mais amarelada, mais quente, mais suave. Então, eu penso um número mais baixo, né? Já um número mais elevado nessa escala de graus Kelvin seria 6500, por exemplo, que daí já é aquela luz mais branca, mais fria, mais enérgica, né? Eu tento também sempre associar assim que a luz mais suave, né, é aquela luz que a gente tem no entardecer, já aquela luz mais do horário do meio-dia, né, que é aquela luz que tá todo mundo super antenado, super alerta, e é uma luz mais clara, mais branca. É legal a gente ter bem uma imagem mental do que é o 2.700 e 6.500 para não ter mais confusão na hora de definir isso. E como eu acho que uma imagem aí vale mais do que 1000 palavras, eu vou fazer um teste aqui com vocês, vou mostrar para vocês a diferença da temperatura de cor de duas lâmpadas. Aqui são duas lâmpadas fluorescente compacta,
que digo para vocês que hoje em dia a gente nem tem usado mais tanto essas lâmpadas, porque a gente está usando praticamente tudo em LED, mas era o que eu tinha aqui hoje para testar para vocês. Então, aqui eu tenho uma lâmpada 6.500 Kelvin e aqui uma lâmpada 2.700, mais amarelada. Então, 6.500, luz fria, luz branca, né? Temperatura de cor clara, digamos assim, né? E aqui uma luz mais amarelada, mais suave, 2.700 Kelvin, né? E que seria uma luz mais quente nessa escala da temperatura de cor. Eu vou mostrar para vocês que ainda existiria uma luz mais neutra, né? Porque pensando então que essa escala da temperatura de cor, ela começa em torno de 2.700, 2.600, dependendo da marca da lâmpada, do fornecedor, tem uma variação, podendo ir aí até a 6.500, mais ou menos. E no meio disso, de 2.700 a 6.500, a gente tem outros tons de lâmpadas que são mais neutras, né? E aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui já é uma lâmpada bulbo de LED, né? Que ontem até tive uma pergunta da Patrícia, né? Sobre o que a gente poderia aí tá substituindo uma fluorescente por uma LED, mantendo temperaturas de cor e índice de reprodução de cores, né? E, por exemplo, uma bulbo, hoje em dia, a gente usa muito para substituir a antiga fluorescente. E ela vem em diferentes temperaturas de cor, assim como as fluorescentes, né? Então, aqui, ó, isso aqui seria uma luz de temperatura de cor neutra, 4.000 Kelvin. E aqui já é a de 2.700. Então, vocês conseguem ver que essa de 4.000, ela fica intermediária entre essa daqui que a gente olhou e a anterior, que tinha 6.500. Então, eu acho que é legal vocês terem lâmpadas assim em casa, no escritório, para fazer esse teste, para deixar super claro para vocês a diferença entre as temperaturas de cor, né? Tá? Mas então, aqui a questão de como é que ela é medida, né? Então, é em graus Kelvin. E agora, como é que a gente pode saber a temperatura de cor do ambiente, né? Um ambiente que já está executado. Então, ou a gente pode chegar naquele ambiente e simplesmente tentar analisar a olho, né? Qual é a temperatura de cor, que depois que vocês começam a ter um repertório, né, baseado nas experiências de vocês com iluminação, o que é uma luz quente, o que é uma luz fria. Mas, às vezes, vocês estão fazendo um projeto que ele tem que realmente... ele vai acabar usando algumas coisas que já tem no ambiente, então vocês têm que ter certeza da temperatura de cor que está sendo utilizada nas luminárias, né? Quais são as fontes de luz. Então, o legal é consultar o projeto, né? Se vocês tiverem essas informações, porque geralmente no projeto lá vai estar a temperatura de cor que foi utilizada nas lâmpadas. Ou então o próprio orçamento da loja é uma forma da gente identificar isso, né? Na época que nós tínhamos o varejo na Illumine, sempre saía bem especificadinho a lâmpada, né? O LED, a fonte de luz e a temperatura de cor. Então, quando o cliente vai refazer uma compra, tá lá no histórico dele o que foi utilizado, né? Mas se isso não é possível, a gente tem nas embalagens, né, as informações da temperatura de cor, né? Aqui, assim, vocês conseguem ver todas as informações sobre a lâmpada que está sendo utilizada, e aqui vai dizer qual é a temperatura de cor. Mas se não tem mais embalagens na obra, né, ou, enfim, já é algo que foi executado e construído há mais tempo, a maioria das lâmpadas, elas têm escrita a temperatura de cor delas ali. Então, às vezes, dá para a gente tirar de dentro da luminária a lâmpada e verificar aqui escrito qual é a temperatura de cor, né? Por exemplo, aqui, essas fluorescentes compactas, elas às vezes não dizem assim 2.700 K, elas dizem 827, né? 8 é por causa do índice de reprodução de cores, né? Que é outro assunto que a gente vai conversar outro dia. E o 27 é referente à temperatura de cor, né? Então, conforme a marca, às vezes tem esse tipo de código na lâmpada, né? Mas, em geral, assim, ó, querem saber a temperatura de cor de lâmpadas ou luminárias que já estão instaladas, tem que dar uma olhadinha lá na luminária, no forro, e verificar na própria lâmpada para ter certeza de que está sendo utilizado.
E na hora que vocês pegarem na mão, vocês já vão ver qual é a marca que foi usada, porque se vocês têm que, né, fazer um retrofit, incrementar a iluminação que já está feita ali, é legal, às vezes, usar a mesma marca, né? Isso é uma dica que eu dou para vocês, porque, às vezes, uma mesma temperatura de cor de fornecedores diferentes pode ter uma pequena variação na temperatura de cor, né? Não vai ser muito, mas, às vezes, quando vocês querem ter aí um projeto super afinado, é legal de verificar as marcas que foram utilizadas. Mas eu ainda quero dizer mais uma coisinha para vocês, para saber a temperatura de cor das fontes, além da gente olhar as que já foram instaladas, as que foram utilizadas, tentar consultar no projeto, existem uns equipamentos, né, para a gente verificar a temperatura de cor do ambiente. Tem, inclusive para o celular, tem um equipamentinho que é o Lumo. Eu tinha ele para verificar a iluminância, né? Que é para verificar quantos lux tem numa superfície, quantos lux a gente consegue medir ali. Mas agora diz que tem uma nova versão do Lumo que a gente consegue ver a temperatura de cor da iluminação. Super bacana, né? Se alguém tiver aí, me conta, me diz se funciona, porque para mim é novidade, eu nunca vi ele ao vivo. E depois tem equipamentos, assim, que é um espectrômetro, que é um equipamento super bacana, que foi, inclusive, o que eu utilizei na pesquisa que eu fiz lá no escritório do Foster & Partners, em Londres, em que a gente fez a aferição da temperatura de cor do escritório para poder fazer algumas alterações, isso até é um estudo que eu também quero explicar depois com mais calma para vocês, mas basicamente a gente alterou a temperatura de cor de um andar inteiro e trocava essa temperatura de cor de semana em semana. E para verificar bem certinho qual a temperatura de cor que tinha, eu usava esse espectrômetro. Mas é um equipamento super caro. Na época, em final de 2019, esse equipamento custava ao redor de 4.000 libras, né? Então não é algo que eu acho que vocês vão ter no escritório, não tem necessidade de ter, né? Se quiser ter, tudo bem, mas eu acho que não é um investimento necessário, sabendo que a gente tem uns recursos aí mais simples de verificar qual é a temperatura de cor do ambiente, que é verificar na própria lâmpada, né, no projeto, né, a olho nu, ou então com o uso desses equipamentos, mas aí de repente um equipamento mais simplesinho como o Lumos. Agora eu vou responder a nossa próxima pergunta aqui, é se todos os formatos de lâmpada possuem diferentes possibilidades de ter diferentes temperaturas de cor, né? Porque hoje a gente tem as bulbos, né? Que é a que eu mostrei para vocês aqui antes, que substitui a fluorescente compacta, por exemplo. São lâmpadas aí super simples, que tem a rosca E27, então tu consegue adaptar em várias luminárias, né? Nós temos as dicróicas, as par 20, nós temos toda a gama de lâmpadas. A gente consegue hoje em dia ter praticamente todas, não vou dizer 100%, mas a gente consegue ter em diferentes temperaturas de cor. Por quê? Porque com LED a gente consegue ter essa possibilidade. Antes, quando a gente só tinha as lâmpadas halógenas, as lâmpadas dicróica, par 20, a R111, a gente só conseguia ter elas na temperatura de cor quente, que é em torno de 2.700 Kelvin. Agora, com o LED, a gente consegue, inclusive, ter lâmpada par 20, né, que é uma lâmpada que antes a gente achava, é uma lâmpada de luz quente, a gente consegue ter ela em luz fria, porque existe a possibilidade dela em LED com luz fria. Inclusive lâmpadas fluorescentes, né, que há muito tempo atrás, quando elas surgiram no mercado como lâmpadas econômicas, todo mundo só pensava, não, eu não quero aquela luz econômica porque ela é uma luz branca. Não necessariamente, existem lâmpadas fluorescentes de luz quente, luz mais amarelada, né? Então, legal então de vocês saberem que hoje praticamente a gente tem todos os formatos de lâmpada em diferentes temperaturas de cor. Tá, e aí agora essa pergunta é uma pergunta assim que fazem muito, que é qual é a temperatura de cor mais indicada para cada ambiente? Aí eu digo para vocês assim que depende, né? Não é a resposta que a gente quer escutar, porque seria muito bom ter lá uma tabelinha onde diz, escritório, luz branca e sala de estar, luz amarela. Eu, particularmente, não concordo, né? Eu acho que a gente tem sim que entender quais são as atividades que vão ser desempenhadas naquele espaço, né?
porque a gente sabe que num ambiente que a luz é mais branca, as pessoas ficam mais alertas, mais estimuladas, né? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente, então no ambiente de trabalho, a gente quer que a luz seja branca para as pessoas produzirem mais, estarem mais atentas e tal. Mas hoje a gente já tem visto muito estudo, né, que as pessoas, elas também querem se sentir mais acolhidas, inclusive em ambientes de trabalho, né? Ou então ter uma luz que mude essa temperatura de cor ao longo do dia, como a gente vê na própria natureza, né? Todo mundo vê que quando a gente acorda, a gente tem uma luz mais suave, mais quente, ao meio-dia uma luz mais intensa, mais clara, e no entardecer uma luz mais suave de novo. Então, às vezes a gente trazer isso para dentro dos espaços é interessante, né? Então, eu não vou dizer para você assim que no escritório tu tem que ter luz branca, não necessariamente. E também na residência tem clientes que gostam de luz branca. Isso, inclusive, vou contar uma história para você assim que a gente fez me envolvi num projeto de um cursinho, né? Na época era um cursinho pré-vestibular, então eles estavam mudando a base deles para um outro espaço, então eles já tinham esse cursinho e iam se mudar para um outro espaço comercial, e um arquiteto me chamou para eu ajudar ele na questão da iluminação, né? Então, nós queríamos fazer um projeto um pouco diferente do que eles já estavam acostumados, né? E o arquiteto queria assim, vamos vir com uma proposta de uma luz um pouco mais quente, né? Não tão branca com o que eles estão acostumados. Aí, a gente fez todos os cálculos, né, da questão de luminância, né, de atingir os 500 lux sobre o plano de trabalho, estava tudo ok, tudo certo. Só que quando o projeto ficou pronto, que a gente foi fazer o teste da iluminação, o cliente não ficou satisfeito com a luz, né, ele achava que estava pouco iluminado. Aí nos chamou lá, eu levei o luxímetro, né, que é um medidor de iluminância. A gente aferiu e estava tudo ok. A gente tinha lá os 500 lux nas zonas de trabalho, né, o que é exigido por norma. Só que o cliente, ele estava acostumado com uma luz mais clara, mais branca, no outro espaço onde eles tinham. Então, para ele, não estava iluminando. E isso tem muito, né? Cada pessoa tem uma percepção diferente da luz, né? Muitas vezes, se a gente pegar uma lâmpada 2700 Kelvin, 7 watts e a mesma 4.000 ou 5.000 kelvins na cor branca também, 7 watts, mesma potência, mesmo tudo, a gente nota às vezes que o fluxo luminoso, a intensidade luminosa da lâmpada branca, ela é um pouquinho maior do que a amarelada. Então a gente tem que compensar isso no cálculo colocando mais luz, né, mais fontes de luz da temperatura de cor quente para equivaler à temperatura de cor mais branca, né? Mas isso não tem a ver se a gente tiver a mesma iluminância, os mesmos 500 lux, pode ser que a gente, na temperatura de cor amarelada, alguma pessoa tenha a percepção de que aquele ambiente não está tão iluminado, tão claro, né? Então, eu acho que isso é bem particular. Para a gente definir a temperatura de cor de um determinado ambiente, a gente tem que saber a função dele e estudar a fundo quem são as pessoas que vão usar aquele espaço, né? Quais são as vontades dela, né? Se ela já tem uma ideia de iluminação, e isso, inclusive, é importante da gente discutir com o cliente em etapa de projeto, né? De repente, mostrar para ele algumas referências de iluminação, dizer, isso daqui é uma luz mais branca, é isso que eu estou pensando no teu projeto, ou não, quem sabe a gente vai para uma luz, uma tonalidade um pouquinho mais quente, mais amarelada, né? Então, para poder, então, definir qual é a temperatura de cor ideal para um determinado espaço. Tá? Então, agora vamos passar para a nossa outra pergunta. Se a gente pode misturar em um mesmo ambiente, né, se nós podemos utilizar no mesmo ambiente diferentes temperaturas de cor, né? Pode, né? Eu acho que, inclusive, assim, hoje com a questão da automação, do controle de luz, a gente pode muito bem fazer um ambiente que pode ter uma hora só temperatura de cor quente e uma hora só temperatura de cor mais fria, ser mais amarelado ou mais branco, né? Ou ainda
ter no mesmo espaço, por exemplo, é um ambiente de estar, né? E vocês querem, durante o dia, tu trabalha naquele espaço, tu quer uma luz mais intensa. Tu pode ter uma luz com uma luz mais branca, num circuito independente, de outra que tu vai utilizar mais no período noturno com uma luz mais suave, mais amarelada. Então, a gente pode ter fontes diferentes, né, com temperaturas de cor diferentes dentro de um mesmo espaço, né? Ou, por exemplo, uma sala de reuniões, né, que a gente vai fazer. Ela tem um período que é reuniões que as pessoas estão ali debatendo ideias e tu quer uma luz mais intensa, mais clara, a gente pode utilizar uma luz mais branca. Mas aquela sala de reuniões também é utilizada para projeções, aí a gente pode ter uma iluminação auxiliar mais aconchegante, mais amarelada, né? Então, sim, a gente pode ter mais de uma temperatura de cor num mesmo espaço, né? Vamos para a nossa próxima pergunta. Tá. E além do tipo de ambiente que a gente está iluminando, né? A gente tem que pensar na temperatura de cor conforme o objeto, o produto que a gente está iluminando. Essa pergunta é bem interessante porque muitas vezes a gente tem, por exemplo, uma obra de arte em casa, né, que isso foi uma pergunta que surgiu ontem também. Qual a temperatura de cor ideal para aquela obra de arte? Aí também vai depender um pouco dos tons, né, que foram utilizados naquela obra, naquela pintura, né? Porque a gente tem que pensar assim que quando a gente põe uma luz mais amarelada próximo a uma superfície que tem cores mais quentes, a gente ressalta bastante essas cores, a gente deixa elas mais vivas, os tons vermelhos, os tons amarelados. Agora, se é uma imagem, deixa eu mostrar para vocês assim, ó, com tons um pouco mais azulados, né? Não digo tanto esse vermelho, mas tons mais azulados. Se a gente colocar uma temperatura de cor mais fria, mais branca, ela pode ser mais interessante. Então, vai depender do objeto que a gente está iluminando, né? Muitas vezes em galerias de arte, quando é feita a instalação de uma nova exposição, enfim, tem toda uma curadoria junto do profissional, do artista, para verificar a melhor iluminação para essas obras de arte, porque vai depender das cores, do que se quer passar, né, com aquelas imagens. Então, a luz ela é bem delicada nesse ponto, né, nessa parte de iluminar obras de arte e tal. Outro exemplo de temperatura de cor diferente conforme o produto que a gente ilumina é carnes, por exemplo. Existem, inclusive, lâmpadas que são específicas para a gente utilizar nesses compartimentos refrigerados de supermercado e tal, que elas destacam o tom mais avermelhado vivo, né, da carne, né, para não deixar ela, às vezes, com um aspecto não apetitoso, digamos assim, né? Então, existem lâmpadas que vão destacar essas cores. Mas aí não é só uma característica da temperatura de cor, né? É muito importante a gente, nesses tipos de aplicações que a gente quer destacar alguma cor, algum elemento, a gente tem que cuidar o índice de reprodução de cores, né? Então, não só a temperatura de cor, mas o índice de reprodução de cores, porque ele é o que vai dizer o quão fidedigno aquela fonte de luz reproduz, né, as cores, né? E isso ele consegue mostrar, inclusive, numa escala, dependendo da cor. Nos tons avermelhados, ele tem um índice de reprodução X, nos tons azulados, outro valor, né? Então, esse estudo é bastante interessante quando o projeto de iluminação for, né, mais específico e que a gente tem que ter um cuidado maior, né? Em supermercados isso é importante, na área de hortifruti isso é importante, né? Que a gente vai estar lá iluminando as frutas, as verduras, elas têm que estar com uma cor bacana, tem que destacar, né? Deixar a cor vibrante, né? Mas não de uma forma falsa, né? Essa questão do iluminar a carne para ela parecer mais vermelha, às vezes eu considero que isso tem que ser feito com uma certa cautela, porque também o cliente não quer se sentir enganado, ele não quer daqui a pouco comprar a carne, chegar em casa na iluminação dele lá e ver que não era tudo aquilo, né? Não que esteja ruim, mas também a gente não precisa deixar falsa, né,
essa cor dos objetos. Então, sim, temos que cuidar aí a temperatura de cor dependendo do objeto, se isso é importante no nosso projeto, tá? Agora, vamos passar para a nossa próxima pergunta aqui. Isso é bem legal agora, pessoal. Então, quais os benefícios da temperatura de cor? Então, a temperatura de cor, a gente fala assim que ela pode deixar as pessoas alertas ou as pessoas relaxados, né? Inclusive, a questão de deixar as pessoas alertas, a gente pode incrementar a produtividade delas, né? E isso foi o meu objeto de estudo, né? Que eu comentei com vocês já nesse estudo desenvolvido junto da equipe de Light Design do Foster & Partners, que nós pegamos todo um andar, né, do escritório deles, e nós fizemos testes com diferentes temperaturas de cor e a gente conseguiu pegar o feedback dos usuários para ver como é que eles se sentiam em relação ao nível de alerta deles para desempenhar as atividades deles, né? E isso a gente verificou que realmente, conforme a intensidade da luz e a temperatura de cor, eles se sentem mais alertas, né? E isso não necessariamente é aquele 6.500 Kelvin, que é aquela luz super branca, né? Que vai deixar a pessoa mais alerta, né? Inclusive, a gente tem que cuidar, né? Que eu tive numa outra ocasião, né? Que eu fiz um estudo junto com um pessoal de farmácias que estão lá submetidos àquela iluminação de 6.500 Kelvin o dia todo, né? Aquelas farmácias que hoje em dia a gente passa numa avenida, que chama atenção né, a fachada, o estabelecimento comercial, simplesmente por causa da temperatura de cor dela, porque é 6.500 Kelvin, praticamente um branco azulado, né? Eu fiz um estudo para entender a percepção dessas pessoas, dos funcionários desses espaços, né, com relação à luz. E muitas vezes eles se sentiam incomodados, né? Inclusive relatando dor de cabeça, né? E realmente de não se sentirem bem com a questão da temperatura de cor ser muito branca. Então, a gente tem que ver esses benefícios e os malefícios também do uso da temperatura de cor. Para contar para vocês outro exemplo da questão de usar temperatura de cor em estabelecimentos comerciais, uma vez nós tivemos uma loja, que é tipo um grande magazine assim, de loja de roupa feminina, né? E ela sempre teve essa loja, uma loja gigante, assim, atende muita gente durante o dia, tem um fluxo muito intenso de pessoas. E antes ela tinha uma iluminação toda muito clara, muito branca, né? E nessa nova loja delas, elas tentaram fazer um projeto um pouco mais conceitual, né? Um pouco mais diferente do que eles já vinham trabalhando, e quiseram já colocar a questão da temperatura de cor como um diferencial, né? Tentaram deixar a atmosfera do ambiente mais acolhedor, então uma luz um pouco mais amarelada e às vezes até um pouco intimista, porque não era aquela luz geral uniforme, né? Tinham pontos mais claros, mais escuro e tal, mas sempre numa temperatura de cor em torno de 2.700 Kelvin, 3.000 K. E aí a gente teve o relato delas de que no momento que foi feita essa alteração, as pessoas ficavam muito mais tempo dentro da loja, né? E ficar muito mais tempo dentro da loja, consequentemente, vão ser mais vendas, né? Então, a gente pode pensar aí que a temperatura de cor, ela também é um recurso para a gente auxiliar o nosso cliente aí a ter uma melhor performance no próprio negócio deles, né? Então, ela implica em as pessoas terem vontade de consumir, de permanecer mais tempo num espaço, né? Quem de vocês já não foi aí num restaurante e se sente tão à vontade que tem vontade de ficar lá por horas, né? E possivelmente, eu não sei se vocês já se deram por conta, mas possivelmente é por causa da temperatura de cor da luz, né? Se é uma luz mais amarelada, mais intimista, a gente tem vontade de ficar nesse espaço, né? É básico, assim, vamos tentar imaginar um restaurante luz de velas, né, que é 2.700, 2.600 Kelvin, e um restaurante estilo fast food, que até hoje em dia os fast food já não são mais a luz tão branca como era antes, porque eles querem que as pessoas permaneçam mais tempo lá, mas antigamente era uma luz bem mais clara, mais branca,
homogênea, que tu realmente, eles querem que tu vá lá, consome e vá embora. Né? Então, não é um ambiente que tu quer permanecer por horas. Então, a gente tem que pensar que a iluminação, a temperatura de cor em especial, ela tem um aspecto de influenciar o resultado, né, seja da operação comercial, né, desse estabelecimento, os resultados que o teu cliente, né, que o cliente final vai ter ali. E no momento que a gente às vezes mostra isso em números, né, ou em cases para os nossos clientes, eles entendem e eles compram muito melhor a ideia, né, em relação a essas decisões projetuais. Então é legal a gente se munir aí de informação, né, de argumento, para na hora que a gente estiver vendendo para os nossos clientes aí a nossa ideia de projeto, eles entenderem, né, que não, realmente, eu acho que isso daí faz sentido e eu tenho vontade de aplicar no meu negócio. Né? Mas também a gente não pode inventar moda, tá, gente? Agora veio mais uma vivência que eu tive com os nossos clientes, que é em consultórios odontológicos. Eu lembro que a gente queria, quem sabe, põe uma luz um pouco mais amarelada, porque, enfim, o paciente está ali de boca aberta, olhando para o teto, né? Não é um ambiente prazeroso, que se a gente deixa a luz um pouco mais suave, mas lá não funciona, porque eles precisam de uma luz mais branca, né? Que ressalte, inclusive, esses tons mais do sangue, mais azulados, mais avermelhados, porque eles precisam né, fazer os procedimentos e tal, e inclusive pela cor do dente, né? Não sei explicar detalhes mais técnicos, se tiver alguém da área da odonto aí que me corrija, né? Mas isso foi uma informação que veio por profissionais da área para nós. Eu disse, não, a gente precisa de uma iluminação em torno de 5.200 Kelvin. Ok, né? Aí a gente vai e utiliza esse número. Né? Então, ambientes hospitalares, também já fiz um projeto para um espaço hospitalar de coleta de sangue, né? Que tu vai lá para fazer exames. Também eles precisam de uma temperatura de cor específica nas cabines, lá onde é feita a coleta do sangue, porque também eles... né, tem toda uma questão lá técnica deles de análise das amostras para ver se está ok, enfim. Então, eu acho que a gente tem que se munir muito de informação, porque realmente a temperatura de cor, ela transforma o ambiente, né, e transforma a percepção das pessoas e o resultado da performance, né, dos usuários dentro daquele espaço, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Se alguém mais quiser fazer alguma outra pergunta que eu ainda não fiz, já vai colocando aí nos comentários para que eu possa responder depois. Agora é legal aqui, pessoal, a gente... primeiro eu vou fazer só um resumo, assim, porque às vezes tem algumas pessoas que entram, começam a assistir o vídeo um pouquinho mais na metade, né, do caminho. Resumindo, então, hoje a gente está falando sobre temperatura de cor, né? Então, temperatura de cor não tem a ver com a característica física da luz, de estar mais quente ou mais fria, ela tem a ver com a tonalidade da luz, podendo, então, essa tonalidade ser mais quente, mais amarelada, mais suave, que vai ser em torno de 2.700 Kelvin, ou, então, uma luz mais branca, mais clara, que vai ser em torno de 6.500 Kelvin. A gente tem hoje em dia praticamente todos os formatos de luz com essa variação de temperatura de cor. Dependendo do ambiente e do objeto que a gente vai iluminar, a gente tem necessidades diferentes, né? Seja por questões da atividade que vai ser desempenhada, ou seja por questões de gosto, preferências do usuário, né? Então a gente tem que considerar isso. E ter claro, então, que essa iluminação ela vai impactar diretamente aí nas sensações das pessoas, né? E no momento em que a gente está fazendo projetos de retrofit, de reformas, é muito importante a gente verificar o que a gente já tem instalado para poder não fazer uma mescla, né? Até agora me veio na cabeça um outro exemplo que já chegou não é ao cúmulo, porque isso às vezes é falta de informação mesmo, né? De a gente chegar em clientes que têm luminárias embutidas, que vão... Na época em que se utilizava aqueles embutidos para lâmpada fluorescente compacta ou
ou PL, essa que eu mostrei para vocês antes, e iam 2 lâmpadas dessa dentro da luminária, só que aí tinha uma lâmpada amarela e uma lâmpada branca, né? Então, por desconhecimento, porque, enfim, queimou a lâmpada e aí o cliente simplesmente quer repor a lâmpada, porque não quer ficar no escuro, aí ele vai lá numa loja de iluminação e compra a lâmpada, né? E aí, se ele não sabe sobre temperatura de cor, não sabe o que ele tem instalado lá, ele vai ir pela preferência do vendedor ou até pelo estoque do lojista, sei lá, nós só temos lâmpadas 5.000K, pode ser? Pode, porque o cliente às vezes nem sabe o que ele tem instalado e nem sabe o que quer dizer 5.000K, né? Então, aqui uma última dica de ouro, eu acho, né, pra gente, é assim, peguem no final do projeto de vocês, quando vocês já estão entregando a obra, né, para o cliente, façam um livrinho lá, né, das boas práticas, né, mas não só das boas práticas, mas da questão assim, o que tu tá utilizando nessa tua sala, né, quais são as temperaturas de cor que foram utilizadas, as marcas das lâmpadas e das luminárias, para num dia que tiver ser feita uma reposição, não vire lá o samba do crioulo doido, né? Porque daí acaba misturando temperatura de cor, alterando a ideia, o conceito inicial do projeto de vocês, né? Então, eu acho que isso não é legal de acontecer e é bem fácil da gente evitar simplesmente tendo lá um relatório do que foi utilizado. Tá, pessoal? Eu acho que por hoje essas são as dicas que eu tenho e as informações que eu tenho a respeito de temperatura de cor, né, que eu acho que pode auxiliar muito vocês nos projetos. Espero que vocês se sintam agora mais autoconfiantes para especificar as fontes de luz. E se vocês acharem esse conteúdo interessante, né, vou pedir para vocês continuarem me seguindo aí no Insta, se inscrever no nosso canal do YouTube, né, que é o Cris Krum, ativar o sininho lá para conseguir ser avisado quando a gente tem novos conteúdos como esse, né, e nos compartilhar aí nosso conteúdo com outros profissionais que vocês acham que possa ajudar, tá bom? Muito obrigada.